Fala turma, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje nós está aprendendo a construir um gráfico da função quadrática, também conhecida como função do segundo grau. Então vamos observar a seguinte função quadrática. Então, se nós tivermos essa seguinte função aqui, ó, por exemplo, x ao quadrado menos 4. Então, nós temos uma função quadrática. Observe que o termo de maior grau, ó, tem o expoente 2. Então, é o que caracteriza a função do segundo grau. Observe também que esse y aqui, ó, também poderia aparecer o f de x, que é a mesma coisa do f de x em relação ao y. Seja o f de x, nós vimos que ele vale o y. Então, para cada valor de x, nós podemos encontrar um valor para y. Então, para nós construirmos o gráfico dessa função aqui, nós podemos considerar três valores. De preferência que você pegue valores negativos, o zero e um valor positivo, tá? Então vamos observar aqui, ó. Eu vou pegar três valores. Então eu posso considerar x igual a menos 1, x igual a 0 e x igual a 1. Observe que eu estou pegando um negativo, o 0 e o número 1. Sempre é bom pegar o 0, porque o 0 vai passar lá na origem, para pegar o eixo de simetria do gráfico, para o gráfico ficar aí bacana. Então vamos lá, para cada valor do x que eu estou colocando aqui, nesse caso é o domínio da função, observe que nós temos uma função de R em R. O que significa dizer isso aqui? Que para cada valor x real, nós vamos ter um valor y real, tá bom? Então observa aqui, ó, se x for igual a menos 1, nós vamos encontrar o f de menos 1. Aí você pode rapidamente substituir. Então, o y é igual a quem? X ao quadrado, você vai colocar menos 1 ao quadrado. Que o valor do x agora é menos 1. Então, fica menos 1 ao quadrado, menos 4. Então, fazendo essas continhas aqui, ó, vai ficar como menos 1 ao quadrado dá 1. Por quê? Ó, base negativa elevada a expoente par. Tá bem aqui, ó. Base negativa elevada a expoente par dá positivo, dá mais 1. Quem quiser também fazer, pode fazer assim, ó, passo a passo. Como aqui o expoente é 2, então você vai repetir a base duas vezes. Então, menos 1 que multiplica menos 1. Joguinho de sinal vai dar mais. Menos vezes menos dá mais. E 1 vezes 1 dá 1. Então, vai dar aqui, ó. Vai ficar aqui o y é igual a mais 1 menos 4. Ou seja, estou pagando 1 e estou devendo 4. Então, eu vou continuar devendo 3. Então, o y é igual a menos 3. Pronto, pessoal. Então, aqui você acabou de encontrar o valor dessa função quando x é igual a menos 1. E assim você vai fazendo para os outros, ó. Agora, quando o y for igual a 0, vai ficar como? 0 ao quadrado. Observe que eu estou trabalhando com essa função aqui, ó, pessoal. Nós estamos trabalhando com essa função aqui, ó, x ao quadrado menos 4. Então, no lugar do x, eu vou colocar agora o 0. Então fica 0 ao quadrado menos 4. Então 0 ao quadrado é 0. Quando eu tiro esse 0, sobra quem? O menos 4. Então o y é igual a menos 4. Pronto. Acabei de encontrar o próximo valor da função. Agora nós vamos encontrar o valor da função quando x for igual a 1. Então fica como? Que o y é igual a 1 ao quadrado menos 4. Então quer dizer que vai ficar aqui 1 ao quadrado é 1. Então fica aqui y é igual a 1 menos 4. Mesma continha lá de cima, ó. Aqui o número 1 ele também é positivo. Então fica mais 1 menos 4. Ó. Deu menos 3. Então aqui também vai dar menos 3. Então quer dizer que o y vai ser igual a menos 3. Pronto. Então você encontrou aí três valores para y. Professor, e agora? O que eu vou fazer com esses resultados? Bem, aqui nós podemos montar os pares ordenados. Ó. Aqui qual foi o par ordenado que nós encontramos? Foi menos 1 e menos 3. Aqui qual foi o par ordenado? Foi 0 e menos 4. E aqui qual foi o par ordenado? 1 e menos 3. Aí alguém poderia falar, professor, quer dizer que o menos 1 e o 1 tiveram a mesma imagem. Exatamente. Porque a função quadrática, tá? Nós vamos ter domínios diferentes tendo a mesma imagem. Isso pode acontecer. Tranquilo? Mas o que mais importa aqui é fazer o gráfico, nesse caso, dessa função. Então, para nós fazermos o gráfico, pessoal, nós vamos estar colocando esses pares ordenados que nós encontramos no plano cartesiano.
Aí eu vou fazer agora o plano cartesiano. Depois que nós colocarmos esses pares ordenados no plano cartesiano, nós vamos observar o comportamento do gráfico, tá bom? Só lembrando que o gráfico da função quadrática não é uma reta, como nós havíamos estudado para funções do primeiro grau. Nós vamos ter um outro comportamento para esse tipo de função. Então vamos observar aqui, ó. Então primeiro eu vou fazer o plano cartesiano, é só. Então nós vamos localizar agora esses pontos, ó. Só lembrando que aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. E aqui é a origem do plano cartesiano. Os pares ordenados que nós encontramos foi quem? Vou colocar aqui, ó, menos 1 e menos 3. O próximo quem foi? Foi 0 e menos 4. E o terceiro foi 1 e menos 3. Pronto. O menos 1 e o menos 3, só lembrando que aqui é x e aqui é y. X e y, x e y. O menos 1 aqui, ó, é o x. Então eu vou colocar o menos 1 para cá, para a esquerda, porque ele é um número negativo. Então menos 1 de x, certo? O menos 3 de y está lá embaixo. Então vou ficar aqui, ó, menos 3. Então eu vou fazer o que? Eu vou ligar, ó, vou tracejar esse pontinho aqui, ó. Então esse ponto aqui é o ponto que tem essa seguinte coordenada, menos 1 e menos 3, beleza? 0 e menos 4, o 0 já está aqui, ó. O 0 já é do x. Agora eu vou encontrar o menos 4, o menos 4 é do y. Então quer dizer que o menos 4 está lá embaixo, certinho? Então o menos 4 ele é do y. Então você vai descer mais aqui, ó, o plano, e vai colocar bem aqui, ó, menos 4. Então ponto 0 e menos 4 tá bem aqui, ó. O ponto está sobre o eixo y, lá no número menos 4, certinho? É só lembrar, o 0 está fixo. Ele pode ser tanto para o x como para o y. Como tem um menos 4, então o menos 4 é do y. Então você coloca o ponto sobre o menos 4, que é y. O próximo aqui, ó, o próximo valor do próxima coordenada é 1 e menos 3. Então 1 e menos 3, o número 1 é x. Então tá bem aqui, ó, número 1, certinho? E 3, e menos 3 no caso. Vou colocar o número 1 aqui em cima. Então que vai tracejar, ó, com esse aqui, ó. Certo? Então nós temos esses 3 pontos aqui, ó. Então você está percebendo, que esse gráfico ele vai passar por esses 3 pontos aqui, ó. Beleza? Então tá aqui, ó. Se você pegar esses 3 pontos, ligar aqui, ó, certo? Você vai ter o gráfico da função. Então tá aqui, pessoal. Esse gráfico aqui, olha, essa curva que é chamado de parábola. Certinho, pessoal? O nome dessa curva aqui, ó, é chamado de parábola. Ela que descreve o gráfico de uma função do segundo grau. Então, lembrando, essa curva aqui de vermelho é chamada de parábola. Ou seja, é o gráfico dessa função aqui, ó, x ao quadrado menos 4. Professor, a parábola tocou nesses 2 pontos aqui, ó. Já nós vamos estudar que esses 2 pontos aqui é chamado de raiz da função. Nesse caso é o 2 e o menos 2, tá? Mas por enquanto, o nosso objetivo é só fazer o gráfico dessa função. Outra informação importante, a parábola ela pode ter 2 concavidades. Concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Nesse caso aqui teve uma concavidade para cima. Por quê? Ó? Porque o coeficiente A foi igual a 1. E 1 é maior que 0. Então é por isso, ó, o coeficiente A está bem aqui. Toda vez que o coeficiente A for maior que 0, nós vamos ter que a concavidade vai ser para cima. Então o nome do gráfico, certo? O gráfico é chamado de parábola. Beleza, pessoal? Então na próxima aula nós vamos aprender a calcular as raízes de uma função aí do segundo grau.